Ok, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar como podemos ensinar a introdução aos óleos essenciais para as pessoas que ainda não conhecem óleos essenciais e não conhecem a diferença da doTERRA. A gente vai bater um papo aqui, todo mundo que tiver dúvidas pode ir mandando as dúvidas no chat e no final eu vou tirar cada dúvida de vocês, tá? Eu faço questão de tirar as dúvidas no final, porque não é nenhum bicho de sete cabeças apresentar soluções naturais. A gente tem todos os recursos para isso. A doTERRA dá todo o material que a gente precisa. Tá tudo à nossa disposição. Antes de eu começar a falar sobre soluções naturais, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o papel do consultor de bem-estar. Quem é o consultor de bem-estar? Quais as características que essa pessoa precisa ter? O consultor de bem-estar pode ser médico, pode ser dentista, pode ser fisioterapeuta, pode ser cozinheiro, pode ser lixeiro, pode ser professor, pode ser nenhuma profissão, pode ser mãe, pode ser avó. O consultor de bem-estar pode ser qualquer pessoa com qualquer qualificação. O consultor de bem-estar, ele não diagnostica, não trata, não previne, não cura nenhuma doença. Ele não precisa nem saber nomes de doença. Ele só precisa usar óleos essenciais, amar os óleos essenciais e compartilhar com as outras pessoas que estão perto dele os benefícios que ele vem experimentando na vida dele. Nós, consultores de bem-estar, trabalhamos com livros, grupos de suporte, material oficial da doTERRA, aplicativos. A gente não precisa ter nenhum conhecimento prévio sobre nada. A gente tem que usar os produtos para poder dar o nosso testemunho, para poder contar como a gente usa. A gente tem que criar as nossas experiências para poder compartilhar com os outros essas experiências e entregar na mão de cada cliente a responsabilidade por cuidar da sua própria vida. Então, a gente indica para o cliente qual caminho que a gente usa. A gente indica para o cliente o livro que a gente usa para ajudar a gente a fazer nossas próprias escolhas. A gente vai indicar para o cliente o grupo de suporte que a gente usa e que a gente gosta para tirar as nossas dúvidas. A gente vai mostrar para o cliente o caminho que a gente trilha, que é um caminho de autodesenvolvimento, de empoderamento, é um caminho de autonomia para cuidar da saúde e do bem-estar. Então, isso tem que estar muito claro na cabeça de quem quer ser consultor de bem-estar. Você não precisa saber tudo, você não precisa saber muito. Você precisa saber um pouquinho. O que você sabe para você, para o seu uso, é suficiente para você compartilhar e passar adiante. Então, não espere saber tudo. Não espere ser um aromaterapeuta ou um profissional super experiente. Não espere nada disso. Dê o primeiro passo para compartilhar os seus olhos no dia que você tiver a sua primeira experiência. Sua primeira boa experiência com óleo essencial, você já pode compartilhar. Porque, afinal de contas, quando a gente vai num restaurante e a gente gosta do restaurante, a gente gosta da comida, a gente compartilha com quem está próximo a nós, os nossos amigos, os nossos familiares, sem precisar ser nutricionista, sem precisar ser chefe de cozinha, sem precisar ser cozinheiro, não precisa nem saber cozinhar, na verdade, para você dizer para alguém que você foi no restaurante e gostou demais da comida, que aquele restaurante é maravilhoso e que você gostaria que essa pessoa fosse lá conhecer, não é? Então, o trabalho do consultor de bem-estar é esse, é contar para as pessoas os benefícios que cada um de nós estamos experimentando na nossa vida e mostrar para eles as ferramentas que a gente usa, tá bom? E aí vamos falar sobre as aulas, né? Sobre essas apresentações. A doTERRA tem todo o material para isso. O primeiro material para a gente aprender a compartilhar os óleos essenciais é o guia Compartilhe, que é esse azulzinho que está pequenininho aqui embaixo. Nesse guia, a gente vai aprender toda a técnica, inclusive com scripts, né? Tem ali escrito o que a gente deve dizer ao convidar alguém, a contar para alguém sobre a nossa experiência. Tá tudo ali no papel. A gente precisa, sim, como consultor de bem-estar, ter
acessar esse material, ler esse material e se preparar nesse sentido. No sentido de saber compartilhar as experiências, saber convidar as pessoas para virem assistir às apresentações e se preparar para fazer a apresentação, que é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Então, lá no site da doTERRA, dentro desse caminho aqui, ó, recursos, educação, Empower Success, biblioteca de ferramentas adicionais, ferramentas de aula, tem essa folha, que é o planejamento de aula. Nesse planejamento, tem um checklist muito fácil, muito beabá, de tudo que a gente precisa fazer para planejar e programar essa aula, que é uma parte muito importante. Então, não adianta nada a gente aprender a dar a aula, a apresentar a aula, se a gente não se preparou, não preparou os convites, não convidou adequadamente. Então, você vai apresentar a aula para quem, se você não convidou as pessoas adequadamente? Então, o primeiro passo, que é aprender a compartilhar, ele é tão importante quanto aprender a apresentar, tá bom? E aí, nesse planejamento de aula, você vai saber tudinho que você precisa para convidar e confirmar as presenças, para preparar os convidados, para preparar o local, se você for fazer uma aula presencial, para preparar um lanche, que é opcional, mas é muito bacana ter alguma coisa para oferecer, para definir os objetivos, quantas pessoas você gostaria que estivessem presentes na sua apresentação, quantos cadastros você gostaria de fazer. Lá nos guias da doTERRA tem os números, quantos você precisa convidar para que tantos apareçam. Desses tantos, quantos vão se cadastrar? São médias da doTERRA e que a gente precisa ter essas métricas na nossa mente na hora que a gente quer fazer com eficiência, tá? Vai aprender as ferramentas de apoio, né? O que você precisa levar para um evento presencial? Levar um difusor, levar os guias de referência, que são os livros que a gente usa, né? Tipo esse daqui, ó, Manual Modern Essentials e outros guias de referência, né? Levar folhetos, adquirir o seu Class in a Box, que é uma caixa que vem com vários guias de soluções naturais, vem com óleos para a gente dar de amostra, vem guias Viva, vem todos os guias do Empower Success, né? Não todos, mas alguns guias do Empower Success. Enfim, ter esse material para entregar para as pessoas, né? Já que a gente vai despender a nossa energia em dar uma aula, vamos fazer isso da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível, para que as pessoas saiam da sua aula satisfeitas e doidas para adquirir os olhos, né? Esse é o nosso objetivo, né? E trazer ferramentas para o final, que são os guias, que também tem no Class in the Box, né? Guia Viva, compartilhe, construa. Uma folha de calendário para você agendar aulas posteriores àquela e levar sempre uma quantidade maior, convidar sempre uma quantidade maior do que você precisa ou deseja cadastrar, né? Uma quantidade de pessoas e de material a mais do que você está esperando que esteja na aula, tá? Então, isso aqui a gente consegue imprimir no site da doTERRA e a cada evento, principalmente os eventos presenciais, vale a pena você imprimir isso daqui e preencher, tá? Todo o material que a doTERRA oferece para a gente, que a gente pode imprimir para preencher ou comprar no site, alguns a gente consegue comprar no site para preencher, eu gosto muito de preencher, de ter isso escrito. Eu faço mesmo um fichário com todos os guias preenchidos e todas aquelas análises que precisam ser feitas. Isso torna os nossos encontros, os nossos eventos presenciais e online muito mais eficientes, tá? Então, eu vou pedir para vocês pegarem aí um papel e uma caneta. Isso daqui faz parte de um guia, do guia Compartilhe, tá? Mas pega, quem tiver o guia Compartilhe e quiser escrever no guia, perfeito. Mas quem não tiver, pega um papel e uma caneta e responda essas 5 perguntas. Essas 5 perguntas, elas vão te ajudar a preparar a sua história. A gente precisa saber a nossa história para poder contar essa história de uma forma eficiente durante as nossas aulas. Tá? Se você não se prepara, se você não escreve o que não estava funcionando para você, há quanto tempo isso vinha acontecendo, que problemas você teve como resultado disso, o que você experimentou antes de conhecer e usar os óleos essenciais,
Que tipo de resultados você obteve? Quanto isso te custou? O que levou você até a Doterra? O que havia de diferente nessas soluções? Que tipo de resultados você começou a perceber, né, quando começou a usar os olhos? Como os produtos e a oportunidade mudaram a sua vida? E como é a vida para você agora? Se vocês assistiram a minha apresentação anterior, que eu fiz do Soluções Naturais, vocês viram que eu contei isso daqui mais ou menos em 1 minuto. Por quê? Porque eu já tenho essa história elaborada na minha cabeça, de tantas vezes que eu já respondi essas mesmas perguntas para mim e sei falar com muita rapidez, resumidamente, de uma forma interessante, essa história. Tá? Então, preencha essas perguntas, responda essas perguntas, porque a resposta dessas perguntas é a sua história com a Doterra, é a sua história de impacto com a Doterra. Quais são os nossos objetivos quando a gente apresenta uma aula de soluções naturais? Primeiro objetivo, apresentar os benefícios básicos dos óleos essenciais. Para quem não conhece nada, conhecer 1 ou 2 benefícios de cada um daqueles 12 óleos do kit Soluções Naturais, do kit, ai meu Deus, Brasil, né, dos kits de cadastro, é muita coisa. Apresentar o diferencial da Doterra. Por que os óleos da Doterra são diferentes dos outros óleos que a gente encontra no mercado? E o último objetivo, mas não menos importante, inscrever novos clientes que desejam mudar de vida. Então, esses são os nossos 3 objetivos. Se a gente apresenta benefícios dos óleos, apresenta o diferencial da Doterra e não inscreve novos clientes, a gente não atingiu os objetivos da nossa aula de soluções naturais. Se a gente inscreve novos clientes, sem falar sobre eles, sobre os benefícios, sem apresentar o diferencial da Doterra, ele simplesmente foi lá e comprou óleos e está com óleos na casa dele, isso também não vai atingir os nossos objetivos. A gente tem esses 3 objetivos para atingir com essa aula, tá? Então, como é que a gente vai começar? A gente vai começar com aquela nossa história. A gente vai falar quem é e como começou a usar os óleos essenciais. E aí você vai falar para a pessoa que está ali assistindo a sua aula. Eu estou aqui para educar e empoderar você. Eu quero trazer para você autonomia para cuidar da sua própria saúde. Toda frase que a gente fala durante essa apresentação das soluções naturais, ela tem uma razão de ser. Por que a gente não fala para ela, eu estou aqui para te mostrar como eu posso te ajudar com os óleos essenciais? Porque o nosso objetivo é que ela busque as soluções para ela própria. Então, você está aqui para educar e empoderar cada um daqueles ouvintes, cada uma daquelas pessoas que foi ali para ouvir você. E aí você diz, continua, vou falar o que são os óleos essenciais, como você pode usá-los de forma simples, assim como eu uso. E vou te ensinar a comprar óleo essencial pelo mesmo preço que eu compro e te dar dicas para você economizar. Por que é bacana a gente falar isso no começo da apresentação? Porque a gente já está preparando mentalmente o seu ouvinte, já está sendo preparado mentalmente para fazer uma compra no final da sua apresentação. Você já avisou para ele nos primeiros 3 minutos que você vai ensiná-lo a comprar óleos essenciais pelo mesmo preço que você compra e que vai dar dicas para ele economizar. Então, cada frase que a gente fala tem uma importância muito grande no resultado final dessa apresentação, para a gente atingir os nossos 3 objetivos. Então, você começa contando quem é você e qual é a sua história, que você já elaborou respondendo aquelas perguntas e transformando aquilo ali num texto que você vai falar quantas vezes forem necessárias. Muitas vezes na minha apresentação, o meu primeiro slide tem lá escrito quem sou eu. Muitas vezes eu faço a apresentação assim, contando ali escrito mesmo. Então, você pode ler. Nas primeiras vezes, você pode ler a sua história, mesmo que você ainda não saiba ela de cor, tá? E o que são óleos essenciais? Então, na aula presencial, nesse momento dos Soluções Naturais, e aí você vai ter o folheto, ou você vai ter o PDF, o PowerPoint, né? Para se guiar, né, nessa apresentação,
Na aula presencial, nesse momento, você mostra os olhos para as pessoas. Passa um óleo pela sala para eles experimentarem. E se você tiver online, usa o óleo em você. Isso gera uma conexão, a pessoa vê você usando, ainda que seja online, ela vê você segurando no óleo, abrindo, inalando. A cara que você faz transmite uma informação para ela, quando você inala ou quando você passa, por exemplo. Mesmo que ela não esteja sentindo o aroma, isso transmite uma informação subliminar para ela, tá? Então, exponha os seus olhos, use em você ou passe pela sala. Lógico que as reuniões presenciais têm um impacto muito grande, a pessoa vai cheirar o óleo, é um impacto positivo muito grande, né? E aí vem toda a questão da preparação, porque online ela não vai poder inalar o óleo ali com você, mas se você já tiver mandado uma amostra, que é a orientação que você vai receber no Guia Compartilhe, ela já vai ter tido essa experiência, ela já vai ter inalado o óleo, ela já vai saber o que você está sentindo quando você inala também um óleo ali online, né? Então, mesmo quando for presencial ou online, proporciona para a pessoa a experiência com o óleo essencial. E aí você vai ler o guia com os seus ouvintes. Então, vou falar para vocês sobre soluções naturais para uma vida saudável e independente. Você precisa de soluções naturais de bem-estar simples e acessíveis? Então, a gente tem duas opções. Nós temos a abordagem moderna de mercado, que é criada para atenuar sintomas, usando agentes sintéticos isolados e que apresenta efeitos colaterais, alguns conhecidos e outros desconhecidos. Uma indústria que movimenta quase 3 trilhões. Como é que é? 3 trilhões? Não sei, não estou conseguindo enxergar aqui o número. Por ano, com bem-estar global, e nem por isso nós estamos mais saudáveis. Então, eu li tudo que estava escrito aqui. O homem produz, a gente trata os sintomas, mas a causa ou a necessidade permanece. E a gente tem também a abordagem natural. A abordagem natural se utiliza de extratos de plantas que ajudam a melhorar o bem-estar físico e mental. Quando a gente trata a causa raiz, a gente gasta menos tempo, menos dinheiro com médicos em seu uso tópico. Então, a gente usa insumos que a natureza produz para tratar a raiz do problema e atender às necessidades reais do nosso corpo. Eu simplesmente li o que está escrito aqui nessa parte do Guia Soluções Naturais. E é isso que a gente tem que fazer: proporcionar experiência e ler o que está escrito no guia. Qual a nossa diferença? Lembra que a gente falou que a gente ia falar o que são os óleos, qual a nossa diferença e como a pessoa pode comprar esses óleos. Então, qual a nossa diferença? Aí você vai falar mais um pouquinho que os óleos essenciais funcionam, que eles são naturais, eficientes e seguros, que são compostos naturais aromáticos, extraídos e destilados de plantas para benefícios de bem-estar. Gente, eu leio tudo o que está no slide, tá? É que eu já li tantas vezes que eu quase que já falo de cor, mas eu leio tudo que está no slide. E os óleos da doTERRA, por que os óleos da doTERRA são tão seguros e 100% puros? Porque ela fez um novo padrão de qualidade na indústria. Grande parte dos óleos que a gente tem à disposição são sintéticos, uma outra parte é voltada para a indústria alimentícia, uma outra parte é voltada para uso tópico, para a indústria farmacêutica e cosmética, e uma pequena parte aqui são os óleos com certificado de pureza testada e garantida, que são os óleos essenciais da doTERRA. Eles são os mais testados, são os mais confiáveis, porque as plantas são colhidas no seu habitat natural, ele garante pureza, são livres de agente de preenchimento ou de contaminantes prejudiciais e passam por testes rigorosos de qualidade que asseguram sua autenticidade e potência. Então, o que a gente vai falar aqui nesses slides? A gente vai falar sobre pureza, potência, segurança, transparência e co-impacto. A gente pode ainda mostrar aquele mapa do co-impacto, né? Aquele mapa do fornecimento. Na apresentação do Alessandro, ele usa esse mapa, e aí você vai terminar de falar que lá nesses países todos tem fornecimento, que em cada lugar de fornecimento a doTERRA causa um impacto positivo na vida econômica, financeira,
também na questão ambiental, né? E isso tudo você vai também aprendendo ao assistir as apresentações e ao assistir os vídeos que a doTERRA tem, né? As primeiras histórias de co-impacto que eu ouvi foram suficientes para eu me apaixonar por essa política da doTERRA, né? E aí daí eu já sei falar sobre essa política, porque eu vi lá as pessoas contando como a vida delas foi impactada, né? Pessoas na Somália, na plantação de frankincense, na extração do frankincense, no Haiti, na Guatemala, tudo países subdesenvolvidos que vivem de agricultura, que viram lá, pessoas que trabalham com a doTERRA, veem a sua vida sendo impactada positivamente. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. E não precisa se estender muito, você não precisa saber muito, você precisa só ler o que está aqui, mostra um vídeo que fale sobre isso e é suficiente, tá? Eu, pessoalmente, nas minhas apresentações online, eu nem tenho usado vídeo, porque eu penso que quanto mais curta a apresentação, melhor para as pessoas prestarem atenção. Mas, por exemplo, hoje eu fiz a apresentação do Alê, ele usa o vídeo, eu passo o vídeo lá, como ele faz. Então, não tem prejuízo, mas eu percebo que o meu público acaba precisando fazer a coisa um pouco mais rápido para poder prestar atenção até o final, senão chega no final e eles vão embora da apresentação, né? Bom, como usar de forma simples? Aí você vai falar sobre o uso aromático, uso tópico e uso por ingestão. Eu, pessoalmente, não leio tudo isso que está aqui. Eu só dou uma pincelada, porque depois eu vou falar do Peppermint, depois eu vou falar do Deep Blue e depois eu vou falar do On Guard, né? Eu faço só mais essa parte aqui de cima. Falo como vai usar topicamente, aromaticamente, por ingestão, sem dar detalhes aprofundados. Porque essa apresentação, a gente tem que lembrar, quem vai assistir nunca ouviu falar de óleo essencial. Então, a gente tem que falar o básico para despertar nela o interesse em saber mais. É isso que a gente quer nessa apresentação, no fim das contas. E é muito, 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 muito importante. Não falamos de doença, tratamento e cura. Falamos sobre suporte, equilíbrio do funcionamento do corpo, equilíbrio emocional. A gente não pode, quando a gente assinou o contrato lá, clicou lá na caixinha, aceita os termos do contrato de consultor de bem-estar do Terra, pressupõe-se ao clicar aquela caixinha que você leu o manual de políticas do consultor de bem-estar. E se você não leu, quando a gente terminar aqui, você vai lá e começa a ler esse manual, porque a gente concorda em não falar sobre doenças, tratamento e cura, tá? Os óleos essenciais não diagnosticam, não tratam, não curam e não previnem nenhuma doença. Eles equilibram o nosso corpo e o nosso corpo é que vai fazer o trabalho dele. E aí você pede para as pessoas fazerem uma autoanálise. Qual a autoanálise? Identificar 3 coisas que elas desejam sentir menos e 3 coisas que elas desejam sentir mais. Pede para eles anotarem e fala: olha, agora eu vou falar sobre o benefício de alguns óleos. E como vocês anotaram as suas prioridades, vocês vão conseguir identificar com mais facilidade quais óleos podem dar suporte a cada uma dessas suas questões. É importante a pessoa anotar, né? Quando eu estou num evento presencial, eu levo caneta, levo papel, levo coisas para as pessoas poderem ter ali a oportunidade de anotar, né? Quando a gente anota, o nosso cérebro processa a informação de uma outra forma, né? Com mais profundidade. E aí você vai falar sobre os principais óleos essenciais. Você vai falar 1 ou 2 benefícios de cada óleo do Kit Brasil. Não vai dar uma aula sobre cada óleo. Não vai contar experiências suas com todos os óleos. Você vai compartilhar 1 ou 2 experiências mais marcantes, que podem ser suas ou uma história que você ouviu alguém em alguma reunião contando. Então, quando você começa, você não tem muitas experiências. Você pode compartilhar uma experiência sua, mas você pode, por exemplo, quando for falar do laranja, compartilhar a experiência de uma amiga que usou laranja e que sentiu uma melhora drástica no humor, se sentiu muito mais bem disposta, muito mais alegre, ou mesmo que você não tenha sentido pessoalmente, não tenha tido pessoalmente essa experiência. Mas lembra, é 1 ou 2 experiências entre todos os óleos, no total, tá? Não é 1 ou 2 de cada óleo, não.
a gente tem que passar rápido por essa parte. Por quê? A pessoa vai identificar as necessidades dela dentro das prioridades lá que ela colocou, e ela não vai absorver nada disso do que a gente está falando para ela. Pouquíssimas pessoas vão decorar tudo que elas aprenderam aqui. Se você fala 2 benefícios de 12 óleos, são 24 benefícios. E se você contar uma história sobre cada óleo, são mais 12 coisas para ela memorizar. Então, isso não vai acontecer, não vai entrar tudo na cabeça dela. Então, a gente tem que ser básico, de forma que ela consiga identificar alguns óleos que vão ajudá-la nas necessidades dela, lá nas 6 necessidades que ela listou, e ao mesmo tempo despertar o interesse em saber mais, porque aí ela vai dar os próximos passos, tá? A gente não está dando um curso de aromaterapia nesse momento, a gente está fazendo uma aula introdutória, uma apresentação introdutória. E aí você vai falar sobre a importância do hábito. E você pode falar sobre a importância do hábito, inclusive enquanto você está falando sobre os benefícios do óleo. Você pode, por exemplo, dizer, quando chegar na hora do lavanda, que quando você passou a usar a lavanda todos os dias no seu difusor, você percebeu que estava dormindo muito melhor. Você está falando de uso rotineiro, da importância do uso na rotina, né? Então, fala sobre o difusor, fala sobre os produtos de higiene pessoal e fala que existe a possibilidade dela fazer produtos de limpeza com óleos essenciais. Por que isso? Porque quando a pessoa lá no futuro aprender sobre isso, aprender a inserir esses hábitos na rotina dela, é aí que ela vai realmente sentir os benefícios do uso dos óleos essenciais, né? E é aí que ela vai se tornar um cliente fiel. Porque quem usa pasta de dente da doTERRA vai ter que comprar pasta de dente de forma recorrente. Quem usa shampoo e condicionador da doTERRA vai ter que comprar uma vez ao mês ou uma vez a cada 2 meses o shampoo e condicionador. Quem usa o óleo de limão para fazer produto de limpeza vai ter que comprar um óleo de limão quase que todos os meses, né? E é assim que a gente lá no futuro, a gente está plantando a sementinha para no futuro a gente ter clientes fiéis, porque eles vão entender a importância de inserir esses usos nos hábitos diários, na rotina diária deles, tá? E aí você vai explicar como ter os olhos na sua casa, que a gente combinou que a gente ia ensinar para a pessoa como ela podia ter os olhos na casa dela, né? Esse slide está com essas fotinhos aqui meio antigas, né? Não tem mais esses brindes aqui, são outras coisas, mas enfim, é para ilustrar para vocês. Você vai falar sobre as vantagens de ser membro, sobre as 3 formas de comprar, falar que ela pode comprar direto no seu site de consultor ou que ela pode pagar uma taxa de adesão e fazer algumas combinações de acordo com as necessidades específicas dela, ou ainda comprar um kit, que ela vai pagar um valor unitário bem menor no kit, não paga a taxa de adesão e ela vai experimentar uma mudança real no estilo de vida. Porque a gente sabe que se você comprar um óleozinho, você não vai ter uma mudança real no seu estilo de vida. Mas quem adquirir o kit e aprender a usar esse kit vai ter uma mudança real no estilo de vida, vai ter um salto de qualidade no estilo de vida. E aí você faz uma revisãozinha do kit, que pode ser muito rápida, né? Então, nesse kit você vai ter um lavanda, que acalma, é bom para a pele. Você vai ter um Deep Blue, que auxilia nos músculos e articulações. Você vai ter um Copaíba, que ajuda na saúde celular e no equilíbrio sistêmico, e assim por diante. E aí você vai escolher um kit. Eu sempre uso como base esses 12 óleos, que são do Kit Brasil e do Kit Essencial para o Lar, né? E fala assim, um benefício, 2 aqui, em alguns casos, de cada óleo, muito rápido, só para ela relembrar aquilo que eu já acabei de falar. Porque lembra, eu falei lá, 24, 36 benefícios. Se eu falar 3 benefícios de cada óleo lá no meio da apresentação, eu vou falar 36 benefícios. Quando chegar aqui, ela já esqueceu. Para que serve mesmo aquele que você falou que era... Qual que você falou que era da respiração mesmo? Aquele... eu tenho assim um negócio no estômago. Qual que você falou mesmo? Então, nesse momento de fechar, você pode dar uma relembrada hiper rápida, né? Um benefício de cada óleo, só para ela... foi esse. Esse aí que eu tinha pensado, que era da digestão. Esse aí que ela falou que era da imunidade. E aí dá um clique para a pessoa poder tomar a decisão dela de escolher um kit. Vai falar sobre o LRP, e aqui você vai plantar a semente do LRP.
Você não vai explicar o LRP a fundo, né? Você fala que ela pode ganhar até 30% de volta em pontos, que ela pode ganhar o óleo do mês, todos os meses, e que ela pode ganhar bônus em dinheiro também. Tudo isso participando do programa de fidelidade que a doTERRA tem, que é um programa muito, muito generoso e que é a melhor forma, a forma mais inteligente de fazer as compras dela, dos produtos que ela quiser inserir na rotina de bem-estar dela. Ponto final. Não dê detalhes sobre LRP, não fala muito. Eu até evito usar o nome LRP. Eu falo programa de fidelidade ou programa de recompensas, né? Porque quem está ali nesse momento nunca ouviu falar em LRP. Se você fala, então, vou te explicar sobre o LRP, ali, ó, o cérebro dela já fechou e já não está mais aberto a saber aquela informação que você vai compartilhar com ela. Então, a gente tem que procurar a linguagem que vai abrir o cérebro da pessoa para ouvir aquela informação. Então, é só plantar a semente. E aí você vai falar sobre as portas de entrada, sobre as possibilidades que cada pessoa tem dentro da doTERRA, né? A gente pode fazer parte da doTERRA sendo só cliente, só vivendo o estilo de vida, né? Mudar o seu estilo de vida e da sua família para melhor. Quem vai ser essa pessoa? Vai ser aquele que vai usar os olhos para ele próprio e para a família. A gente pode também ajudar os nossos amigos e parentes a mudar o estilo de vida deles com os olhos, compartilhando uma aula como esta com eles. Quem é essa pessoa? É o compartilhador. Para essa pessoa, se ela se identificar e disser, nossa, eu lembrei, olha, tem várias amigas que gostariam de conhecer isso, você tem que falar com elas, você vai adorar. Nossa, as minhas primas, elas adoram coisas naturais, você tem que falar com elas. Essa pessoa, de cara, você já identifica que ela é um compartilhador. Ela vai falar ela vai usar com ela própria e com a família, mas ela vai estender mais isso, vai falar com os parentes mais distantes, vai falar com os colegas de trabalho, vai falar com os amigos, vai lembrar de outras pessoas. E a gente tem espaço para o construtor também. Se você se enxerga fazendo um trabalho como o meu, ainda que em tempo parcial, podemos falar sobre essa oportunidade de negócio em um outro momento. Então, observa, e essa pessoa, claro, ela vai falar para contatos mais amplos, mais distantes, e contatos frios, que são pessoas que ela ainda não conhece, mas que ela vai pegar indicação com os contatos dela para apresentar. Ela vai construir efetivamente um negócio com a doTERRA, né? E aí observa, gente, que você deu 3 opções para essa pessoa que assistiu essa apresentação sua. A primeira delas é comprar para uso próprio. A segunda é comprar e compartilhar. E a terceira é comprar, compartilhar e construir. Não existe a opção de não aderir. Você não deu para ela a opção de terminou de assistir essa palestra, desliga e vai embora. Ela não tem essa opção. E parece bobeira quando a gente fala, parece engraçado, mas é a forma indireta de você se comunicar com ela. Então, você tem 3 opções com a doTERRA. A primeira é mudar o seu estilo de vida da sua família. A segunda é ajudar os seus amigos e parentes a mudar o estilo de vida deles também, compartilhando uma aula com eles. E a terceira é se você se enxerga fazendo um trabalho como o meu, a gente pode falar sobre essa oportunidade de negócio num outro momento. Qual é a melhor opção para você? Você vai entregar para ele, para que ele te responda qual é a melhor opção para ele. E aí ele vai te responder: ah, não, eu só quero mudar meu estilo de vida, eu adorei e tal. Ou, ah, não, eu quero ajudar meus amigos. Ou ele vai te dar uma objeção. Ele vai falar: ah, eu gostaria muito de adquirir, mas eu, sei lá, acho muito caro. Enfim, ele vai te dar objeções que você vai, com o tempo, aprendendo a superar essas objeções. Né? Hoje mesmo, uma pessoa falou para mim: mas essas opções que você está me dando são muito caras. A pessoa, ela é dura, ela não tem dinheiro para essas opções. Aí eu mostrei para ela que um remédio que o médico estava sugerindo que ela tomasse, um remédio natural, inclusive, custava o mesmo preço que um vidrinho de lavanda, sendo que o lavanda tem ali dentro mais ou menos 300 doses, né, 300 gotas, e o remédio tinha 100 comprimidos, ou seja, ela vai poder usar 3 vezes mais a lavanda. E eu respondi para ela: olha, para mim, o que é caro é ter que lidar com as dificuldades que essa sua questão impõe. Isso é muito caro.
Se você usar um óleo essencial e resolver essas questões, não vai ser barato esse óleo? Aí ela falou: "Ah, é, vai ser barato", realmente. Então são formas de você ouvir, você tem que concordar, você não vai discordar, ela pode falar para você: "Olha, é pesado para mim, é caro para mim nesse momento", e aí você respeita, mas você ajuda a pessoa a superar aquelas dificuldades e aquelas objeções. Então se ela falar para você que ela quer muito, que ela gostou muito, mas que é caro, você pode, por exemplo, ajudar ela a fazer uma reunião, convidar os amigos dela para que essas pessoas possam se cadastrar e ela fazendo alguns cadastros nessa apresentação, ela vai ter os olhos dela pagos, por exemplo, né? Então é uma opção, tá? Isso a gente vai, claro que com o tempo a gente vai aprendendo e criando mais habilidade em superar essas objeções. Mas quando a gente fala, quando a gente apresenta aqui as possibilidades, não tem a possibilidade de virar as costas e ir embora, ou de não comprar nada, ou de assistir a aula, agradecer e te dar tchau, né? As opções são essas, tá? E é assim que a gente tem que apresentar e a gente tem que falar como possibilidade. E aí você pede referências, pergunta para as pessoas se ela tem alguém, se alguém no círculo dela gostaria de saber mais sobre as apresentações. Quando a gente faz uma apresentação que é de um grupo específico de alguém se ofereceu para ser anfitrião, né? Aquela pessoa lá que você fez a apresentação para ela, ela falou: Nossa, as minhas primas vão adorar, elas são super naturebas, elas vão gostar, elas já ouviram falar de óleos essenciais, vai ser maravilhoso. Legal. Faz uma apresentação com essas primas, com esses amigos, e no dia dessa apresentação, oferece um presente para esse anfitrião. Olha, eu queria agradecer muito. Lá no comecinho da apresentação você fala: eu queria agradecer muito a Maria por ter juntado aqui todas as primas para a gente conversar sobre as soluções naturais. E como agradecimento, eu queria oferecer esse presentinho aqui. Pode ser um guia, uma versão mini desses livros. Pode ser um conjuntinho com vários vidrinhos de Rolon para ela poder usar os olhos dela. Pode ser um difusor pessoal, uma pulseirinha difusora, enfim, um mimo ou um óleo mesmo, alguma coisa só para simbolizar o agradecimento que você tem por essa pessoa ter juntado, né, esse grupo. E aí, no final, quando você pede referências, você fala para as pessoas que estão ali que quem te ajudar a compartilhar também vai ganhar um presente no momento desse encontro, tá? Quando a gente está fazendo online, eu geralmente tiro o presente no meu LRP com pontos e mando entregar na casa da pessoa, quem junta um grupo, né? Presencial, eu sempre levo alguma coisa. E aí vem o fechamento, que é o nosso terceiro objetivo, né? Que é um objetivo muito importante também. Então, no momento do fechamento, a coisa mais importante é ter a mentalidade de que você é grato a quem te apresentou os olhos da doTERRA e que com os seus olhos você vai mudar a vida dessas pessoas. A coisa mais importante quando a gente está apresentando alguma coisa, e eu falo sempre isso para vocês, né? Quando a gente fala sobre o LRP, antes de falar sobre o programa de fidelidade, a nossa energia tem que estar focada em todas as vantagens daquele programa de fidelidade. Na hora de fechar, na hora de fazer novos cadastros depois de uma apresentação de soluções naturais, é exatamente a mesma coisa. A nossa energia, a nossa mentalidade, o nosso mindset tem que estar focado no que a gente realmente acha daquilo, não nas nossas crenças limitantes. Pois bem, se você é consultor da doTERRA, se você resolveu usar os olhos, compartilhar os olhos, se você está apresentando os olhos para alguém, por que você está fazendo isso? Não é porque os olhos causaram um impacto positivo na sua vida? Você não é grata à pessoa que te apresentou a doTERRA? Sem essa pessoa, você até hoje não ia conhecer a doTERRA, você nunca ia ter compartilhado esses olhos com ninguém. Então, eu sou muito grata a quem me apresentou um dia os óleos essenciais, porque eles mudaram a qualidade de vida dos meus filhos. Eu diminuí drasticamente a quantidade de remédio que eles tomavam, e isso me fazia muito mal. Eu me sentia muito impotente
ao cuidar da saúde deles. Então, quando eu conheci os olhos, ainda como cliente, e senti de cara um monte de benefícios, eles foram assim. Eu brinco, eu falo que eu tive um ano de muitas coincidências, porque eu não sabia muito bem o que eram os óleos essenciais e eu achava que era coincidência, que não tinha sido o óleo que tinha feito efeito, né? Então eu vivi um ano assim. Coincidentemente, o meu filho nunca mais teve sinusite. Coincidentemente, eles nunca mais precisaram usar bombinha. Coincidentemente, a pequena começou a dormir rápido. Então, assim, foram tantos impactos positivos na saúde das crianças e na minha também, né, na minha imunidade e tudo mais. Eu diminui tanto a quantidade de remédio que eu usava para dor de cabeça, para dor muscular, né? Eu vivia com o pescoço tensionado, tomava toda hora anti-inflamatório. E eu tinha total consciência do quanto isso fazia mal para mim. Então, quando eu conheci os olhos e comecei a usar, eu só pude sentir muita gratidão por quem tinha me apresentado isso. Então, na hora que eu vou fechar o cadastro de alguém, o que povoa a minha cabeça não é se o óleo é caro, se o óleo é barato. O que povoa a minha cabeça é que todo esse impacto que eu tive na minha família, essa pessoa nova vai poder ter na família dela também. Então, é esse pensamento que a gente tem que ter, porque quando a gente foca nas crenças limitantes de que a lavanda, por exemplo, é uma opção cara, é isso que a gente vai vender para a pessoa, mesmo que a gente não diga para ela que a lavanda é cara. Se isso está na nossa cabeça, é isso que a gente passa na nossa mensagem. Então, na nossa cabeça tem que estar o pensamento de gratidão e de serviço. Gratidão por alguém um dia ter feito isso por você, ter cadastrado você e ter feito você comprar um kit de óleos que você hoje sabe usar todos aqueles óleos e usa pra caramba. E serviço em poder mudar a vida dessa nova pessoa que está chegando. Então, como é que a gente faz? Durante o fechamento, pessoalmente, eu digo para as pessoas que vou circular na sala para ajudá-los a fazer as escolhas deles, né? E aí, dou a ficha no Guia Soluções Naturais, tem essa ficha aqui e tem a tabela de preços. Então, eu dou isso para a pessoa, ela já vai estar lá com Soluções Naturais, com a ficha de cadastro, com a tabela de preço, e falo para eles, olha, vocês já podem ir preenchendo essa ficha aqui com as informações da parte de cima e eu vou dar uma circulada e vou ajudar vocês a escolherem a melhor opção de óleos para você. Se você quiser já dar uma olhada na lista de preços, você vai ver a diferença do valor sem o cadastro para o valor que você vai pagar para cada óleo fazendo o seu cadastro. E aí você vai ver como sai muito mais em conta você comprar um kit do que comprar 3, 4 óleos avulso. Vai sair o mesmo valor e você vai ter 12 óleos, né? Às vezes 13, né? Nesse mês a gente tem brinde, 13 óleos, né? Então eu faço isso com as pessoas quando eu estou pessoalmente, fazendo um evento pessoalmente. Online, a gente não consegue muito fazer isso. Lógico que a gente abre no final para dúvidas, mas as pessoas não se engajam tanto. Online, as pessoas não tiram tanta dúvida, elas não tiveram ali a experiência de sentir o aroma do óleo, de se apaixonar por um óleo, porque isso acontece muito quando a gente faz pessoalmente. A pessoa cheira um óleo e fala, nossa, esse óleo aqui não pode faltar, eu amei ele, eu quero ele de qualquer jeito, né? Mas você pode fazer um follow-up e esse follow-up deve ser feito o mais rápido possível, no máximo em 48 horas depois da apresentação. Mas o mais rápido possível. Se você puder desligar a apresentação e ligar para cada uma das pessoas que estava ali presente, mais eficiente. Quanto mais perto da apresentação, mais eficiente o follow-up, né? O acompanhamento. E aí você vai perguntar para ela: você assistiu? Você ficou com alguma dúvida? Do que você mais gostou na apresentação? Presta atenção, você não vai perguntar para ela: você gostou da apresentação? Você quer algum óleo? Você gostaria de comprar alguma coisa? Não. Você vai perguntar se ela assistiu, se ela ficou com alguma dúvida e do que ela mais gostou ou com o que ela mais se identificou. Você não dá espaço para o cérebro dela pensar. Você gostou? A resposta que o cérebro dela vai pensar é gostei ou não gostei. E aí ela pode responder, ah, não gostei, não. E aí você não quer ouvir essa resposta. Então você quer saber se ela assistiu, se ela ficou com alguma dúvida, que você possa ajudar ela a fazer a escolha dela, a melhor escolha para ela,
e do que ela mais gostou ou com o que ela mais se identificou, o que preenche mais as necessidades dela. A questão é a seguinte: todo ser humano tem necessidades. Todo ser humano pode obter algum benefício do uso dos óleos essenciais, de mais de um óleo essencial. Não existe hoje na face da Terra, não sei se Dalai Lama talvez não precise de nenhum óleo, não sei, talvez precise. Então, assim, todo ser humano precisa do suporte que os óleos podem dar. A gente tem que perguntar para esse ser humano que assistiu a nossa apresentação qual é o suporte que ele precisa, porque é isso que a gente vai ajudar ele. Mentalidade de serviço, mudar a vida dele e oferecer para ele o que é melhor para ele, tanto em termos de benefícios dos óleos, como em termos de custo também, tá? E ajudá-lo a resolver as objeções dele. Então, só para a gente fazer um resumo. Começando, é importante que esse encontro seja divertido, principalmente os encontros presenciais. Quanto mais experiências a pessoa tiver, mais engajamento, mais interesse ela vai gerar naquilo ali. Faça o encontro ser divertido. Deixa as pessoas experimentarem os óleos, leva vidrinhos pequenininhos, para que se alguém quiser fazer uma amostrinha e levar para casa para experimentar, pode levar. Né? Ah, o meu marido não vai deixar eu comprar, tem que ver com o meu marido. Isso é uma objeção muito comum. Perfeito, ó, pode ver com seu marido, leva esse vidrinho aqui para ele, dá logo um Deep Blue para o marido, que sempre funciona. Marido experimenta Deep Blue, adora Deep Blue, deixa a mulher comprar o kit de óleos, é muito comum isso, né? Enfim, deixa as pessoas experimentarem, levarem os óleos, ouça os participantes, né? É sempre bom a gente saber quais são os desejos e as necessidades das pessoas antes mesmo de começar a apresentação. Aquela moça que resolveu fazer uma apresentação para as primas, né? Convidar todas as primas para você apresentar para elas, ela já sabe as necessidades de várias daquelas primas. Pergunta para ela o que as suas primas gostariam mais de saber, porque aí você vai dar ênfase nesses olhos quando você for falar, olha, as minhas primas são super vaidosas, adoram tudo que é de beleza, tudo que é para pele. Você dá ênfase no copaíba, no frankincense, no lavanda, repete o quanto eles são bons para a pele, quando você for falar sobre os benefícios deles. Ou as minhas primas todas têm criança pequena, ninguém dorme direito, ninguém come direito, enfim, as mães vivem sem paciência, estressadas, cansadas. Você vai focar em outras coisas. Você vai focar no tangerina para as crianças comerem melhor, você vai focar no lavanda para dormir melhor, vai focar no balance para a mãe ficar mais tranquila, mais equilibrada. Então é bem bacana a gente saber quem é a nossa audiência, para quem que a gente está falando, porque a gente foca nas necessidades e nos desejos específicos daquele grupo. E quando você não sabe com antecedência, num evento presencial, você bate um papo antes e vai ouvindo o que as pessoas têm para falar. É muito mais ouvir do que falar, né? Você ouve, 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 e aí você dá uma atençãozinha maior nesses olhos que podem ajudar principalmente essas questões aí. Passe um vídeo do YouTube. Eu gosto de passar o vídeo no evento presencial, eu deixo o YouTube da Doterra rodando vários vídeos antes de eu começar a apresentar realmente, né? Evento presencial, as pessoas sempre chegam um pouquinho atrasadas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, todo mundo se atrasa, pelo menos uns 15 minutos. Então, eu deixo esses 15 minutos, eu ponho um vídeo na televisão, né, ou no projetor, um vídeo da própria Doterra com legenda, boto o som baixinho e deixo ali passando. Sempre tem alguém que vai ficar olhando para a televisão, vai ficar prestando atenção no que está passando ali. Então, é mais uma forma de você se comunicar ali indiretamente com as pessoas que estão presentes ali. É bem legal quando a gente faz encontros presenciais também, que a gente proporciona as pessoas fazerem as suas próprias misturinhas. Então, ensina a fazer um produto de limpeza, aí você leva, por exemplo, leva o álcool, leva uns vidrinhos, leva o lemon, ensina ela a fazer a misturinha para ela levar para casa, para ela já experimentar. Quando a gente faz presencialmente, isso é sensacional. Isso gera um engajamento e aumenta muito o interesse. Apresentando, o tempo ideal de apresentação é de cerca de 50 minutos quando a gente faz pessoalmente e, no máximo, 40 minutos quando a gente faz online, tá?
Então, no online, claro que a gente vai levar menos tempo nessas boas-vindas, né, em falar os objetivos, porque a gente não tem aquele tempinho de bate-papo, a gente só vai contar a nossa história e falar os objetivos ali, vai demorar 1 minuto, mais ou menos. E presencial a gente fala um pouquinho mais, vai falando com um, com o outro individualmente, né? Mais ou menos 10 minutos falando o que são e como usar os olhos, mais ou menos 5 minutos para a pessoa identificar as prioridades dela, 15 minutos, de 10 a 15 no máximo, para falar sobre os benefícios e as soluções que os olhos podem trazer, e 5 minutos para falar sobre as 3 formas de comprar, né? Comprar direto no site, comprar pagando a taxa de cadastro ou comprar o kit, e mais ou menos 5 minutos para convidá-los a mudar vidas, e aí você vai falar sobre cada caminho que a pessoa pode seguir dentro da doTERRA, e mais 5 minutos para ajudar aquelas pessoas a se cadastrarem. Então, claro que no online a gente não faz esses 5 minutos, aqui a gente acaba demorando menos tempo, as pessoas não tiram tanta dúvida, então a apresentação acaba ficando mais curta, leva aí de 30 a 40 minutos. E é bem importante, para mim, a maior mudança, o maior salto de qualidade que eu percebi nas minhas apresentações foi quando eu reduzi a quantidade de informação que eu passava sobre cada óleo. Então, eu sempre achava que eu tinha que passar todas as informações, que eu tinha que falar sobre a diluição, como tem que diluir, que eu tinha que dar exemplos meus, né, experiências minhas em todos os óleos que eu falasse. E com isso, a minha apresentação levava 1 hora de apresentação, às vezes até mais. No presencial, a gente ainda consegue segurar a atenção das pessoas por mais tempo, mas no online isso é impossível. Então, eu aprendi assistindo muitas outras pessoas apresentando, isso é muito legal, assistir apresentações de pessoas diferentes, aprendi a ir reduzindo o meu tempo de fala em cada óleo, em cada benefício, em cada forma de uso. 1 minuto que a gente tira daqui, com 1 minuto dali, com 1 minuto dali, a apresentação fica mais dinâmica e fica mais interessante para quem não conhece nada sobre óleos essenciais e está ali, né, chegando agora, né, entrando no bonde agora. E para finalizar, pessoalmente, a gente serve um lanche, vale muito a pena investir num lanchezinho simples, pode ser um pãozinho com um azeite aromatizado, com óleo, pode ser uma água aromatizada, uma coisa bem simples, mas para a pessoa ter a experiência de ingerir o óleo. Sinalize a oportunidade de fazer o negócio junto com você. Sempre, para todas as pessoas que você falar sobre o óleo essencial, sinaliza que existe a oportunidade. Você não precisa apresentar a oportunidade para todo mundo, mas você precisa falar para todo mundo. Você nunca imagina, nunca vai saber o que se passa na cabeça de cada pessoa e se aquela pessoa está buscando uma nova forma de trabalhar. Você não sabe isso, por mais que você conheça a pessoa, tá? Eu digo isso por mim mesma, porque eu trabalhava com outra coisa, eu amava o meu trabalho, ninguém nunca poderia imaginar que eu cogitaria um dia de talvez querer fazer um outro trabalho. Eu amava trabalhar com o que eu trabalhava. Só que no meu íntimo, eu comigo mesma estava insatisfeita com o meu horário de trabalho. Eu trabalhava todo final de semana, eu trabalhava muitas horas seguidas, né? Eu trabalhava com evento, então eram assim 12, 14 horas seguidas. E isso me gerava uma insatisfação, porque eu tinha 2 filhos muito pequenininhos. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar part-time com a doTERRA, né, tempo parcial, eu achei legal essa oportunidade. E quem falou para mim que existia essa oportunidade, não podia nem imaginar que eu teria essa vontade, que eu teria esse desejo. Então, não decidam pelo seu interlocutor. Sinalize a oportunidade de fazer um negócio para todo mundo. Falem para todo mundo que essa oportunidade existe. Para finalizar, você vai ajudar os participantes a escolher os seus kits. Pessoalmente, você já pode fazer inscrições, né, fazer cadastros lá na hora do evento. Você pode, inclusive, incentivar, levar, por exemplo, amostrinhas de óleo e falar: ó, quem se cadastrar hoje vai ganhar aqui uma amostra de um óleo que não tenha no kit, sei lá, de um laranja, de um capim-limão, né, enfim, tá? Para incentivar o cadastro ali naquele momento.
e entrar em contato logo após o evento para ajudar as pessoas que assistiram online na escolha e na inscrição delas. Essa frase, ela é a frase mais verdadeira do nosso negócio, em todos os aspectos do nosso negócio, ela faz sentido e ela é verdadeira. O perfeito não pode ser inimigo do feito. A gente não pode esperar saber tudo para fazer uma apresentação. A gente só precisa ter o guia e ler o guia. Não precisamos ter nenhum diploma, nenhum curso, nenhum certificado. A gente só precisa fazer. E é fazendo que a gente vai adquirindo o know-how, né? A expertise. É fazendo que você vai melhorando, é fazendo e fazendo e fazendo. Não caia na armadilha de se preparar a vida toda. A gente tem que fazer o mínimo de preparação, não é chegar, né, totalmente perdido ali, né? Um mínimo de preparação, ter a experiência, usar os olhos na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina, montar a sua rotina, fazer o Guia Viva com você mesma, fazer o Guia Compartilhe com você mesma, e isso já vai te dar material suficiente para que você apresente a sua primeira aula de soluções naturais, tá? Esse link aqui, vou mandar no chat para vocês, ele tem um vídeo de treinamento de negócios da doTERRA, maravilhoso, sensacional, quase 1 hora de treinamento, mas vale a pena assistir, tá? É um treinamento bem completo. E aí eu vou mandar um desafio para vocês que estão aqui comigo agora, vou mandar esse texto também para vocês aqui no chat, para vocês mandarem para os seus downlines, para as pessoas que já estão cadastradas na doTERRA, agora, tá? Se você tem muitas pessoas cadastradas, escolhe aí 5, 10 pessoas. Quanto mais pessoas você mandar, maiores as chances de você ter respostas positivas, tá? E esse texto, ele diz assim: oi, preciso da sua ajuda, eu estou num treinamento da doTERRA e eu preciso bater uma meta. Eu estou fazendo palestras para grupos de amigos para conhecer os óleos essenciais que mudaram a minha vida. Você aceitaria reunir 10 amigos num Zoom para eu apresentar os óleos da doTERRA para eles na semana que vem? Se você aceitar, vai me ajudar a ganhar o desafio aqui. E eu vou te dar um produto bem legal como agradecimento pela sua participação. Posso contar com você? Eu vou mandar no chat também esse texto. E aí, só alguns lembretes, né? Do dia 17 desse mês, a gente tem a pré-convenção, que são só palestras voltadas para o negócio. O ingresso custa R$ 49,00, a gente ganha um Lemon de 5 ml. Vale a pena, vale demais a pena assistir essas palestras. Na convenção Renove 18 e 19, né? Também online, o ingresso está R$ 399, também tudo pode ser comprado no site da doTERRA, tá? Na convenção a gente tem muito mais conteúdo relacionado a produto, tem vários lançamentos, promoções especiais, né? E tem também uma parte voltada para o negócio, e na pré-convenção é só negócio, só business, tá? O produto do mês do LRP, esse mês, é o Cipreste. O Tinker é o blend que está com 10% de desconto. O Passion ainda está com 25% de desconto. Estoques limitados, né? Não sabemos até quando. O cadastro com 100 PV ou mais ganha um Motivate. O novo membro ganha um Motivate. Então, isso é um objeto de barganha muito bacana para a gente fazer mais cadastros nesse mês, né? É um incentivo muito bom. E quem fizer o LRP com 125 PV ou mais até o dia 15, dentro do nosso time, vai ganhar, vai participar de um sorteio do kit Yoga, que é um kit que não tem no Brasil, só tem nos Estados Unidos, é maravilhoso, são 3 blends maravilhosos. Quarta-feira, a gente tem o Clube dos Óleos, Óleos Essenciais e Sexualidade, em homenagem ao Dia dos Namorados, vai ser às 19 horas. E quinta-feira, a Confraria do Aroma vai ser sobre treinamento olfativo com óleos essenciais. É uma técnica de treinamento para quem perdeu o olfato por qualquer motivo, tá? Vai ser às 21 horas. Vou abrir aqui o chat para perguntas e vou mandar para vocês o texto. Se vocês quiserem mandar para os seus downlines, eu prometo que funciona muito bem. É um desafio que sempre funciona, a gente sempre tem algum retorno.
Então, deixa eu... Gente, esse aqui que eu estou mandando agora é o link dos treinamentos, do treinamento de business da própria doTERRA. E vou mandar o texto aqui para vocês do desafio. Pronto. Experimentem, copiem, colhem, mandem esse texto para os contatos de vocês e me contem depois como é que foi o retorno, tá? Manda para as pessoas que já estão cadastradas na doTERRA. Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone, contar alguma coisa, falar alguma experiência que teve apresentando soluções naturais? Alguém já apresentou uma vez, achou que ia morrer e não morreu? Viu que deu tudo certo? Eu. Conta aí, Milene, como é que foi? O que você fez? Eu peguei todos os óleos que eu podia na minha frente para poder me acalmar. Coloquei o difusor quase que na minha cara e fui. Mas eu tenho uma sorte danada de ter você, a Sabrina, a Paty, todo mundo ajudando. A gente apresentou todo mundo junto, né? Eu acho que a minha primeira apresentação foi junto com a Alessandra também. E isso é muito legal também, né? Fazer uma apresentação assim, meio a meio. Isso é muito aí, legal para quem está começando. Muito bom. Dividir a apresentação com alguém, né? Você se sente menos pressionado ali. E a gente faz muito isso também. O upline fazer junto com o downline. Então, se você já tem um pouquinho mais de experiência, está chegando alguém que quer apresentar também, faz você a introdução, deixa ele falar sobre os benefícios dos óleos e aí você finaliza, né? Vai gradativamente passando essa responsabilidade para o downline até que ele se sinta mais solto para fazer essa apresentação. Uma outra coisa também, gente, que eu já fiz algumas vezes, né? É fazer a apresentação para ninguém. Quando eu descobri o Zoom, eu não sabia mexer no Zoom, né? E aí eu fiz várias apresentações no próprio Zoom, sem convidar ninguém, só para eu aprender a mexer no aplicativo. Aprender a compartilhar tela, aprender a mandar no chat, ou adicionar pessoa, autorizar a entrada. Eu fiz várias apresentações para treinar mesmo, né? É um teatro que a gente faz, né? Uma aula sempre é um teatro, né? Você precisa treinar, você precisa ensaiar para você sair cada vez melhor. Então, é um teatro que você vai fazer com o script na mão, você vai ler tudo que tem que ser dito, mas você tem que saber a hora de fazer tal coisa, a hora de contar a sua história que não está escrita no script, que você precisa escrever pessoalmente, né? Então, quanto mais a gente vai apresentando, mais à vontade a gente fica, né? Isso com tudo. As primeiras vezes de tudo são mais difíceis. Quanto mais a gente vai falando e falando, aquilo vai virando bem natural para a gente. Então, eu recomendo também fazer esse treinamento sozinho, apresentar para você mesmo, online, né? Fazer no Zoom, ou fazer na frente do espelho, ou filmar você falando e rever a gravação. Tudo isso também ajuda bastante. Carol. Oi, Camila. Gente, desculpa que eu tô aqui deitada. 34 semanas no final do dia, não tem como não estar deitada. Mas eu ia compartilhar exatamente essa experiência que foi comigo, né? Para eu aprender, foi super importante a oportunidade que eu tive. Nós fazíamos em grupo as apresentações, né? No Gotas que Conectam com a Jimena. Então, cada uma ficava com um pedacinho. E exatamente isso que você sugeriu também, né? Eu gravava
eu tinha o meu script, né? E eu gravar no gravador mesmo, né? Do celular, para eu, né? Ver a questão do tempo, ver as partes em que eu precisava estudar um pouco mais, né? Então, só compartilhando aí como foi comigo. E a primeira vez que eu apresentei presencialmente foi até engraçado, porque eu levei, eu acho que durou 2 horas. As minhas apresentações também demoravam muito, assim, até o começo da pandemia, no ano passado, as minhas apresentações eu não conseguia fazer em menos de 1 hora, não tinha a menor possibilidade. Hoje em dia eu consigo apresentar soluções naturais em meia hora. Porque é o que eu falei, eu fui assistindo as pessoas falando e fui fazendo uma autocrítica mesmo do que eu falava a mais que aquelas pessoas não falavam, e a apresentação delas estava completa. Então, muitas coisas que eu contava, eu hoje em dia guardo essas informações e passo, por exemplo, nos grupos do WhatsApp, passo no Guia Viva. Quando eu vou fazer o Guia Viva, a pessoa já tem os olhos, aí eu falo sobre a diluição. Porque antes eu queria falar tudo na primeira apresentação, para a pessoa ver assim que, nossa, ela sabe muito, ela vai me ajudar muito. E, na verdade, isso cria confusão na cabeça da pessoa, né? A pessoa não sabe nada, você sai passando milhões. Então, a gente tem que se ater ao script do Soluções Naturais mesmo. Falar o que está escrito ali. E uma outra dica também que eu aprendi com um líder foi que a gente tem que manter a nossa fala, né, o mais simples possível. A pessoa que está assistindo a gente, ela tem que me ver falando. Eu posso estar há 20 anos na doTERRA, eu posso ser uma aromaterapeuta com 1000 certificados fora do Brasil e não sei o quê, né? Mas se eu falo de forma que a pessoa acha tudo aquilo assim, muito simples e muito fácil, essa pessoa que ouviu, ela vai falar assim, poxa, eu acho que isso daí eu também poderia fazer. Conecta muito mais, Isso né? é para mim, isso é para mim. Se eu falo muita informação, eu gero uma dificuldade ali, até de entendimento mesmo. Ela falar, isso é muito complicado, é muita coisa, são muitas informações, eu nunca vou decorar isso tudo, eu não vou aprender, isso não é para mim, não quero não. E aí a resposta automática vai ser dizer que não. Ao passo que se a gente simplifica, né, quando a gente lê o guia, qualquer um que está ali assistindo a gente, qualquer um que passou da 2ª série do 1º grau, né, do ensino fundamental, vai saber fazer igual, porque ela sabe ler também. Então o negócio passa a ser para todos, e é o que é efetivamente, é um negócio para todos. Né? Na doTERRA a gente tem muitas histórias de líderes de sucesso que não têm uma escolaridade alta, que não têm especialização em aromaterapia, que não têm grandes certificados, enfim. São pessoas que fazem o negócio de forma simples e duplicam e ensinam outras pessoas a fazerem também. É assim que o nosso negócio cresce, né? Simplificando. Bacana, muito legal. Então é isso, minha gente. Olha, adorei conversar aqui com vocês hoje. Espero vocês na quinta-feira também, 9 horas. Um beijo, boa noite para todos. Valeu, Carol. Beijo, Boa noite. Carol. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Boa noite, meninas. Beijo, Carol. Obrigada.